Fala, meus amigos! Espero que vocês estejam bem. Já tem aqui alguns dias que eu não gravo vídeos. Acho que são 6 dias mais ou menos, uma coisa assim. Eu fiquei ruim esses dias e aí achei melhor não gravar vídeos, né? Mas aí a gente tenta retomar hoje. E a ideia é a gente falar hoje sobre essa situação do Arboleda e a situação do São Paulo com essa fragilidade que o São Paulo tem no meio de campo. O que até pouco tempo era no São Paulo o coração, agora se tornou algo frágil. Bom, por que será que isso aconteceu? Marcos Antônio sofreu uma lesão, mas por detrás dessa lesão tem alguma coisa a mais aí que a gente precisa conversar. Antes eu peço que você curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal para que ele continue crescendo e todos os dias estejamos aqui falando sobre essas notícias do São Paulo e trocando ideias sobre a instituição do São Paulo Futebol Clube. Vamos lá. Essa situação do Arboleda, ela já deu o que tinha que dar. Será que já seria a hora de o São Paulo dar um desfecho para essa situação? Parece que não é tão simples assim. A gente não pode também, então, encarar com uma certa simplicidade um assunto que é complexo. O que não é complexo é a forma de entender como o São Paulo permitiu que o Arboleda tivesse algumas regalias no São Paulo. Não é surpresa para ninguém que o Arboleda, há anos, é um dos últimos a se apresentar no elenco. Quando vai iniciar uma temporada, um dos últimos que aparece é o Arboleda. E isso daí, na verdade, é o de menos importância, podemos dizer assim. Isso daí é uma situação que o São Paulo permitiu e com o passar dos anos, vamos colocar aí uma década que o Arboleda está no São Paulo, com o passar dos anos, o Arboleda foi angariando outros benefícios. E esses benefícios, na verdade, se tornaram para o São Paulo malefícios. Só que o São Paulo se permitiu chegar num patamar de flexibilidade, de benesses com o Arboleda e até mesmo outros jogadores do elenco, é que agora fala-se muito na questão do Arboleda, mas a forma como o São Paulo quer tratar essa situação precisa servir de exemplo para os outros que também têm regalias, que também têm benefícios um tanto quanto diferenciado. E aí o São Paulo agora não pode tratar com uma certa simplicidade um assunto tão complexo para que sirva de exemplo para outros jogadores também. Então não é novidade para ninguém que o Arboleda é um dos últimos a se apresentar. Não é novidade para ninguém que o Arboleda não tem comprometimento com o horário. Ele já se reapresentou ao elenco, mas o dia a dia dele, infelizmente, ele é composto por atrasos, é composto até mesmo por uma certa indisciplina no que diz respeito ao comportamento dele no elenco quando o treinador dá uma ideia diferente do que ele espera para o Arboleda. Então essa situação do Arboleda, na verdade, ela é a ponta do iceberg. Por detrás disso ou por debaixo disso, há na verdade uma sucessão de benesses que na verdade foi o São Paulo que deu ao Arboleda e permitiu que chegasse nesse patamar tão horrível, tão horroroso de indisciplina e sobretudo de displicência para com a instituição tão grande. Aí agora ele está num patamar que ele acha que é superior, não à instituição, porque isso ele sabe que ele não é, mas às pessoas que estão ali gerenciando o seu comportamento, gerenciando o seu contrato, gerenciando as decisões, daí ele acredita que ele está acima disso. E quando em algum momento ele viu que ia esbarrar por vezes nessa gestão, aí ele abriu o bico, aí ele espanou, aí ele achou que não dava mais para ele. E a forma que ele achou de resolver foi desse jeito, porque a personalidade dele é isso daí. O São Paulo, para lidar com essa personalidade, foi dando a ele benefícios. Só que é uma evidência clara de que não é desse jeito, dando benefícios, regalias,
lidando com um jogador mimado, não é essa forma ideal de lidar com essa situação. Tem que ser muito profissional. E o São Paulo agora quer ser profissional ao extremo, a ponto de não deixar nenhuma ponta solta, para que ele não leve uma invertida do Arboleda e daqueles que estão gerenciando a situação, mas que estão do lado do Arboleda. Então o São Paulo foi conivente sim por muitos anos com a situação do Arboleda, foi permitindo e dando a ele cada vez mais autonomia e benefícios, e chegou uma hora que o São Paulo quis fechar a torneira, aí ele não aceitou. E quando eu falo São Paulo, é todos que estão do lado do São Paulo, o que inclui alguns treinadores. Então, com certeza, outros treinadores e outras pessoas que chegaram no São Paulo acharam estranho, quiseram mudar, mas não conseguiram. E agora o São Paulo está passando por um período de reformulação. O São Paulo precisa ser refundado, essa é a verdade. Só que para você refundar o São Paulo, aí você precisa mudar muitas coisas. E não é com uma certa simplicidade. Não é de uma maneira simplista que você vai mudar. Até porque tem coisas que se arrastam por muitos anos. Como, por exemplo, a situação do Arboleda. Então, nessa nova estrutura que o São Paulo caminha, nessa forma que Harry Macis tenta fazer com que o São Paulo mude de cara, mude de ares, algo mais profissional, menos falcatruas, coisas erradas que vinham acontecendo no São Paulo, dentre essas coisas erradas, a forma de lidar, a forma de gerir alguns jogadores, funcionários do clube, então ele tentou mexer até mesmo com isso. E uma hora ia chegar no Arboleda. E quando chegou, ele espanou, ele abriu o bico. Ele não se permitiu moldar a nova instituição que é o São Paulo. O que o São Paulo quer se transformar. Daí não teve jeito. Ele fugiu, ele foi embora. Porque gente desse tipo age assim. Ele se tornou um ser humano mimado. O São Paulo deu muitos benefícios a ele. E quando o São Paulo tentou fechar a torneira, o resultado foi esse. Coloque aqui a sua opinião. O São Paulo precisa dar um basta nisso, de maneira que ele saia totalmente prejudicado? Ou dá para fazer algo que seja bom para ambas as partes? Levando em consideração aí essa última década que o Arboleda ficou no São Paulo e ele serviu ao São Paulo, agora a sua forma final, o desfecho da sua história no São Paulo tem sido algo muito ruim, algo muito negativo. Coloca aqui nos comentários se você acha que o São Paulo deveria levar a cabo essa situação de tal modo que ele fosse totalmente prejudicado, ou o São Paulo deve fazer algo amistoso, vamos dizer assim, diplomata, bom para ambas as partes. Coloca aqui nos comentários. Bom, vamos conversar um pouco sobre essa situação do São Paulo no meio de campo. Marcos Antônio sofreu essa lesão. Nós já tínhamos dito aqui, a opinião nossa aqui do canal, é que o Roger Machado deveria colocar o time mais do que reserva nessa competição, porque a prioridade seria o brasileiro. Não foi a decisão dele, obviamente, porque ele ficou preocupado também com ele ser eliminado e ser mandado embora de São Paulo nessa competição que é a Sul-Americana. E daí ele colocou força máxima, não apresentou um bom jogo, São Paulo, e ainda perdeu o Marcos Antônio aí pelo menos 2 semanas, então até a Copa do Mundo esquece. Aí o que o São Paulo tinha de melhor, agora não tem mais. Só que não foi tão somente essa lesão que mudou o meio de campo do São Paulo. É só a gente lembrar que o Roger Machado, ele mudou o meio de campo do São Paulo. O Bobadilla deixou de apresentar o futebol que estava apresentando e o Marcos Antônio deixou de jogar ali com o Danielzinho, como vinha acontecendo. O Lucas Ramon deixou de jogar como vinha jogando. Então mudou-se o meio de campo de São Paulo. A insistência pelos laterais que são tenebrosos do São Paulo fez com que ele também mudasse um pouco o jeito de jogar do São Paulo para não sobrecarregar tanto o meio de campo do São Paulo. Então não foi só a lesão do Marcos Antônio. Um conjunto de fatores fez com que o Roger Machado ele deixasse de explorar tanto ou sobrecarregar tanto o meio de campo do São Paulo. Ele tentou deixar mais sutil, mais suave, mas infelizmente não deu certo, até porque agora com essa lesão aí do Marcos Antônio. Como o São Paulo deve jogar a partir de agora? Ele fez algo positivo, agora sim, diferente do Crespo, que colocou o Luan naquela roubada contra o Palmeiras, ele colocou ele para jogar agora. O Luan, ele é um jogador promissor, ele é um jogador mediano, então ele não é tão horrível, tão horroroso assim.
com o tempo de jogo, tempo de bola, ele pode sim jogar parecido com os outros, levando em consideração que no São Paulo, tirando o Marcos Antônio, não tem ninguém tão acima da média assim. Então sim, é possível. Coloque aqui nos comentários o que você imagina que deve ser feito agora no meio de campo. Não tem muitas opções, é o Luan. Bobadilla já vinha jogando. Marcos Antônio não vai jogar por um tempo. Logo, logo o Lucas Moura vai voltar a jogar. E eu acredito que ele vai jogar do jeito que ele ainda não jogou desde quando retornou ao São Paulo. Coloca aqui nos comentários o que você espera desse meio de campo do São Paulo, que até pouco tempo era o coração do time, mas que deixou de ser. O que pode mudar agora? Inclusive, aproveitando-se dessa lesão, algo ruim que aconteceu aí com o Marcos Antônio, o que o São Paulo pode mudar de positivo no meio de campo, ainda permanecendo, fazendo com que o meio de campo do São Paulo seja o coração do time. O que pode ser feito? Coloca aqui nos comentários. Um abraço e até mais!